Vamos para mais um dia de bate-papo, de esclarecimento, agradecendo a todos que vieram hoje aqui e vocês que vão estar nos assistindo pela internet. Dar continuidade no bate-papo da semana passada, que eu vou falar sobre o livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E quando você começa a ler esse livro, você começa a ter uma visão sensacional de tudo aquilo que nós já ouvimos nos livros, da descoberta do Brasil, mas só que você começa a ter uma percepção do outro lado, a descoberta do Brasil vista pelo lado da espiritualidade. E não foi uma coisa feita por acaso, como eu fiz o outro vídeo, onde simplesmente o pessoal pegou a caravela e falou, vamos para lá, que nós vamos descobrir terra lá, estão dizendo que tem terra lá. Não, foi uma coisa planejada, a espiritualidade planejou detalhes para que Cabral pudesse chegar nessa região. Depois de chegar aqui, veio com ele os padres jesuítas. Então o nosso Brasil deve muito a eles, foi através dos padres jesuítas e com a ajuda da espiritualidade que foi empurrando o Brasil, os bandeirantes, para que o Brasil tivesse o tamanho que tem hoje. Até o tamanho do Brasil foi uma coisa programada pela espiritualidade. E deu muito trabalho, porque para que a América do Sul não se desfragmentasse como a Europa, em pedaços de vários países, como aconteceu na África, também foi desfragmentada em vários países e estava acontecendo aqui, Não aconteceu como aconteceu nos Estados Unidos, que ficou uma situação coesa, Os estados ficaram ligados a um país. E aqui começou-se isso também, desfragmentar. Então teve uma força muito grande da espiritualidade, vocês vão ver lá no livro, para que o Brasil não perdesse tamanho, porque ele vai precisar disso, desse tamanho todo, para amparar o mundo, Aí você começa a ver a maravilha que é a espiritualidade agindo, porque é óbvio, quando a gente encarna, a gente tem o livre-arbítrio, todos nós temos, e uma coisa que Deus e a espiritualidade respeita muito é o livre-arbítrio, principalmente os espíritos evoluídos. Que não respeita muito são os espíritos ainda não evoluídos, porque não entenderam o valor do livre-arbítrio, mas a espiritualidade evoluída dá muito valor ao livre-arbítrio, e baseado nisso teria que ter algumas situações, o homem encarnado teria que ficar induzindo eles a necessidades, uma visão para o futuro, que ainda não chegou, está chegando. Nós somos novos, temos 500 anos que foi descoberto, e você começa a ver situações ali que menos de 200 anos atrás o Brasil era um país escravocrata, Tinha muitos escravos, e alguns desses escravos ou desses senhores estão reencarnando agora, e ainda com resquício, com muitos, a gente vê na rua esse fator das pessoas ainda não entenderem ou verem outro ser humano, seja ele pela cor, ou pela raça, ou pela condição financeira, achando que ele é inferior. Isso ainda tem resquício no ser humano, porque muitos deles estão reencarnando agora, na segunda reencarnação depois da escravidão, outros na primeira reencarnação, tem menos de 200 anos, então tem muito pouco tempo. Mas você vê todo esse trabalho, e uma coisa que me encantou foi a posição de D. Pedro II, ele foi moldado, ele foi escolhido para tomar conta do nosso país. Ele, quando ele ia, muitas vezes ele deixava a família, ou deixava o pessoal ali conversando, e ia para a sua biblioteca repousar. E nesses momentos, conta a espiritualidade, que ele desdobrava e tinha a conversa com os espíritos evoluídos. Ele conversou pelo livro com Jesus. Jesus deu para ele orientações de como teria que ser, para que o Brasil pudesse sair do processo de um país com reis para a democracia, sem sangue. Tanto é que você vê todas as histórias do Brasil, quase todas elas não tiveram assim muitas guerras, muita mancha de sangue. Com uma exceção que deixou a espiritualidade muito triste,
foi a guerra entre o Brasil e o Uruguai e com o Paraguai, principalmente com o Paraguai, onde morreu muita gente, né? E depois disso a espiritualidade sentou e teve que montar alguma forma com algumas almas, encarnar alguns tipos de espíritos para que essa transição acontecesse sem derramamento mais de sangue. E vários espíritos vieram para cá encarnados com missões, né, para poder fazer essa transição com um mínimo de sofrimento, principalmente derramamento de sangue. Então você começa a ver, né, o trabalho que eles têm, e ainda estão tendo, porque o Brasil ainda está em formação. Nós ainda vemos muitas loucuras, mas você percebe que não estamos sós. E quando você se depara com história que você estudou, né, que você teve conhecimento, aí você vê que do lado de lá a espiritualidade está nos ajudando, a comprovação que eles estão do nosso lado. Fica tão gostoso saber disso. Tem até uma brincadeira que o pessoal costuma fazer, que é assim, mas a gente tem muito medo da morte porque ninguém voltou de lá para contar como é que é, principalmente quem não é espírita, né? Tem essa brincadeirinha, mas volta, quando volta não acredita, né? Muitos voltam para cá, vem, conta, lá é assim, 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 mas quem está do lado de cá não acredita, porque é natural, né? Tem gente que não acredita que o homem foi à lua, então, porque alguns seres humanos só acreditam naquilo que pode ver com os olhos, pode tocar com as mãos, né? Pode sentir, pode ouvir, embora ele não percebe, como eu já falei no outro vídeo também, que esses 5 sentidos que nos foram dados foi justamente para que a gente pudesse ter contato com coisas que existem no nosso mundo que são invisíveis. Sendo repetitivo, você não vê você não sente a luz, entendeu? Mas você vê a luz, mas você não pode tocar a luz. Você não vê o vento, mas você sente o vento, porque você tem a pele, a sua é sensível ao vento. Então nós temos esses sentidos para que a gente possa perceber coisas que no nosso planeta são invisíveis, mas a gente percebe o som, percebe a luz, né? Consegue perceber colocando as mãos nas coisas, porque nós temos a nossa pele, infinidade, nós conseguimos o cheiro. Qual a cor do cheiro, né? Como é que é o cheiro? Qual a forma do cheiro? Não tem, porque o cheiro ele é invisível, mas nós percebemos o cheiro, porque nos foi dado o olfato. A mesma coisa acontece com a espiritualidade, ela é invisível aos outros sentidos, mas ela é percebível através da nossa glândula pineal. Do mesmo jeito que nós temos olhos para ver a luz, nós temos ouvidos para ouvir os sons, nós temos glândula pineal para se comunicar com a espiritualidade, né? E nós comunicamos todos os dias, a todo momento. Muitas coisas que você faz é influência da espiritualidade e a gente não sabe que é, né? Porque ainda não acredita, mas com o tempo vai se acreditar. Vários anos atrás não se acreditava nada, hoje quem acredita já é uma grande quantidade da população. Hoje tem uma coisa que era incabível há muitos anos atrás. Médico era um ser muito cético. Médico, então, era um ser que só acreditava no que ele aprendeu na faculdade, na medicina, falar de milagre, de espiritualidade, que a pessoa, isso aí era impossível. Hoje existe a AME, Associação dos Médicos Espíritas, imagine, médicos espíritas, que hoje eles têm certeza de que por trás dele existem forças que eles conseguem, a cura dos pacientes vem dessa força por trás deles, que os levou a estudar, obviamente, porque fica mais fácil para a espiritualidade ajudar o médium quando ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo, entendeu? Porque se a espiritualidade tiver que agir sozinha, dá um pouco mais de trabalho, mas se a pessoa já tem um conhecimento, ela estudou para isso, fica mais fácil o trabalho e vai mais longe o trabalho, né? Vai mais profundo o trabalho, mas isso é tempo. Mas voltando para o livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, procurem ler, não só esse livro, várias obras. Tem de Chico, mas tem de outras obras. Cada vez que você vai lendo uma obra, você vai conhecendo mais, você vai percebendo que esse tempo que nós estamos aqui na Terra, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos, entendeu? É nada perto do tempo da espiritualidade. Você vê, o nosso planeta levou bilhões de anos para ser formado, as coisas levam anos para ser formadas,
E foi dado esse corpo de carne para nós hoje, para nós passarmos experiências. Daqui a pouco nós deixamos esse corpo, ele volta para a natureza, porque ele volta para a terra. Aí nós vamos passar um tempo absorvendo essa experiência que nós estamos tendo aqui, entendendo ela, para voltar de novo. Você vai pegar um outro corpo agora, só que agora você vai aprender novas lições. E o que você fez de errado, você vai poder refazer, vai poder aprender que não se deve fazer. Quando você entende, no seu desencarne, você entendeu o que fez errado, então você entendeu. O detalhe é que muitas pessoas fazem coisas erradas aqui e não tem noção de que fez coisa errada. E desencarna e só vai ver do lado de lá que fez errado, que aquilo que ele fez era errado. E quando fez errado, muito grande, e não tem a consciência, não percebeu o mal, o mal não doeu nele, muitas vezes ele tem que voltar numa outra encarnação para sentir o quanto aquilo é mal, para que ele não faça numa outra encarnação. Então são aprendizados, né? Eu falo que nem pôr a mão na tomada. Você fala para o nenenzinho, se protege, depois se cresce, não pode fazer aquilo. Mas a criança não acredita, vai lá e faz. Adolescente é craque nisso, né? Você fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí ele vai lá, faz, quebra a cara, se machuca, aí ele aprende, realmente, meu pai falou que não era para fazer, minha mãe falou que não era para fazer. E aprende. Nós às vezes somos bebês, somos adolescentes. Eles falam, não faz isso, não faz isso, não faz isso. A gente não acredita e faz. E pumba, acontece uma coisinha, um probleminha, uma doença, algum tipo de problema que nos dói muito. Aí a gente aprende, é verdade, isso dói, isso não é para fazer. E esses aprendizados a gente vai levando para a vida, para as encarnações, né? E esse livro, quando a gente lê O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você começa a lembrar da história do Brasil contada nos livros e começa a traçar paralelo. É sensacional. Paralelo do que aquele momento, né, que estava acontecendo, que nós aprendemos na história, a espiritualidade estava por trás. Que nem mesmo esse fato de Dom Pedro II se desdobrar e ter contato com a espiritualidade, entendeu? E a todo momento ele está sendo preparado. Inclusive foi dito para ele, numa desses desdobramentos, que do lado dele, as pessoas que o cercavam, que eram muito queridas por ele, gostavam muito deles, iriam traí-lo, mas que ele ficasse calmo, porque de uma certa forma era necessário, né? Teodoro, todos, né? Que eu não me lembro agora, me deu branco da história que estavam do lado dele, né? A Rui Barbosa e um monte, que eram os conselheiros que estavam sempre do lado deles. Quando veio a ideia da República, que eles se levantaram contra a República e foram dizer para ele ficou triste. Os meus amigos, né, fazendo isso, ele se retirou triste e recebeu o aviso da espiritualidade. Já sabia disso. E ele falou, realmente, já fui avisado que os mais próximos de mim iriam fazer isso. O que ele fez? Nada, ele foi preparado. Ele poderia, ele tinha um exército, ele não poderia ter obrigado. Pegou o exército e falava, não, eu sou o rei, eu sou o regente aqui desse país, e eu vou exercer o meu poder, eu tenho o poder e eu vou exercer, como muitos seres humanos fariam. Eu sou o dono, eu mando, eu arrebento, aqui quem fez fui eu, entendeu? Isso aqui é meu, fui eu que construí, fui eu que trabalhei, fui eu que comprei, isso aqui tudo é meu, eu que mando, eu que ponho, arrebento, entendeu? Ele não é dono de nada, a gente não é dono dentro do corpo da gente. Daqui a pouco eu estou falando com vocês, cadê o Wilson? Foi embora. Entendeu? E você também, está me ouvindo aí, que legal, estou ouvindo, foi embora, tudo, você nada é seu. E ele, nesse momento, ele poderia brigar, pegar o exército dele, que era fiel a ele, e ter uma briga, para não entregar o poder, não entregar o seu governo. Ele se retirou, ele não ia derramar mais sangue, ele foi orientado, ele tinha o apoio da espiritualidade, para não ter derramamento de sangue. Então o que ele fez? Ele pegou, foi embora. O governo, por gostar muito dele, por ele ter sido um governante muito bom para o Brasil, entendeu? Muitos falam até que ele foi muito duro. Foi duro dentro da necessidade. Às vezes você tem que agir com dureza em certas situações. Mas ele, de forma geral, para a população, ele é uma pessoa muito querida. A população gostava dele e os seus próximos tinham nele, viam nele o carinho que ele tinha com a população.
E os seus mesmos, tirando ele do poder, deram para ele fortuna. Falou: você pode ir embora e pode levar uma fortuna contigo para a Europa. Ele falou: não. Vocês sabiam? Dom Pedro falou: não quero. Eu só quero uma coisa do Brasil. Tudo que está aqui é de vocês. Eu só quero ir embora e que no meu travesseiro tenha a terra dessa pátria amada. É emocionante. É emocionante. Eu não quero nada daqui. Isso aqui é de vocês. Eu só quero que no meu travesseiro tenha um punhado dessa terra que eu tanto amo. E foi embora, sem briga, sem guerra, sem derramamento de sangue. O mesmo aconteceu com a princesa Isabel, quando ela assumiu o poder interinamente pela doença, e ela assinou a Lei Áurea. Ela foi contra um monte de poderosos. Nossa, hoje em dia nós sabemos, vai brigar com poderosos aqui. Eles não pensam duas vezes antes de matar as pessoas, de despachar, entendeu? Qualquer um que mexa com o seu poder, eles o destroem. Porque a ganância pelo poder é muito grande, está enraizado neles. Mas dá-se a entender, eles são espíritos que reencarnaram agora há pouco tempo, tem dentro dele ainda essa necessidade do poder que trouxeram, mas vão aprender, se não for nessa encarnação, vai ser na outra, na outra. E a gente vê cada vez mais os filhos desses milionários, os netos desses milionários, os bisnetos desses milionários, não tendo apreço pela fortuna, e desfazem da fortuna. Muito próximo de nós agora, vocês lembram, Matarazzo, a família Matarazzo era riquíssima, e se perdeu. Hoje não se tem quase nada deles. Por quê? Alguns encarnados que vêm depois, filhos dessas pessoas cheias de fortuna, vem espíritos abenegados. Infelizmente, alguns desses espíritos, quando desencarnam, eles são tomados por esse poder, eles são engolidos por essa ganância. Fazer o quê? A espiritualidade tem toda a paciência do mundo. Ela prepara outro espírito para nascer nessa família, e outro, até que o espírito consiga vencer a ganância. Aí ele faz o quê? Ele pega toda essa fortuna que os seus ancestrais deixaram, espalha, começa a fazer bom fruto dela. E vai ser assim, entendeu? Todos esses poderosos que estão aqui no momento agora, se enchendo de dinheiro, sem nenhum escrúpulo, determinado momento, as pessoas vão, de repente até você que está me assistindo aí, de repente num desencarne seu, você volta, neto, bisneto desse milionário, desprendido de bens materiais, recebe lá aquela fortuna e fala: para que isso? Para que eu preciso ter 10 casas na minha garagem? Para que eu preciso ter tanta prédios e casas que eu nem sei onde estão? Nem sei onde fica esse local. Tem europeu lá que tem propriedade aqui, que se deixaram aqui, que ele fala: nem sei, nunca pisei no Brasil, nem sei o que é isso. Entendeu? Não preciso de nada disso, o que eu tenho me basta. E começa a se desfazer, ou devolve para a União, as terras voltam para o governo, porque não estão nem aí, ou as pessoas resolvem fazer doação, pega esse terreno e doa, só em caridade, ou quem sabe no futuro, fazer dessa fortuna toda, locais para que as pessoas possam morar. Porque imagine, no nosso planeta tem em torno de 40 bilhões de espíritos, sendo que deles 8 bilhões estão encarnados e 32 não. E todos eles vão precisar encarnar, porque eles precisam evoluir. Só que na batida de que vai, nós estamos indo cada vez tendo menos filhos. E também tendo só 8 bilhões, para que o espírito desses 32 que estão lá venha encarnar, puxa, o rodízio é muito grande. Se de repente nós já tivéssemos encarnados aqui em torno de 25 bilhões, seria prático, você vem aqui, encarna, passa pelo processo, volta para lá, tem uma reciclagem e já logo em seguida, 1 ano, 2 anos depois, você já está voltando para cá. Porque a quantidade de pessoas encarnadas é grande, então dá para fazer um rodízio dessas almas mais rápido. Ou seja, dá para fazer com que todos esses espíritos evoluam com mais rapidez. Por isso que nós estamos entrando agora no momento de regeneração. E vai haver, tem que haver um surto de nascimentos. Parar com essa loucura que está tendo na Europa, que as pessoas não querem ter filho, no Brasil também, não quero ter filho. Lógico,
Porque se você pensar com uma forma capitalista, uma forma de ganância de dinheiro, você não consegue criar hoje um filho, 5, 6, 10 filhos. Meu pai teve 12 irmãos, entendeu? Você não consegue criar na atual situação. Mas se você voltar lá no tempo, onde você tinha um sítio, você tinha uma fazenda, você precisa ter 10 filhos para poder cuidar da plantação, porque eles vão te ajudar. Então, mas vai voltar, isso vai voltar, nem que seja daqui 100, 200 anos, não tem jeito. A fase do louco ganancioso está se acabando, não tem mais para onde ir. Graças a Deus, os novos filhos e netos, as crianças cristais e arco-íris que estão nascendo, estão vindo desprovida desse ganância, dessa loucura, nem vão entender para quê. Por que meu bisavô, meu avô deixou tanta coisa material? E o que ele ganhou? Nada. Deixou meu pai aí, meu pai é uma pessoa totalmente gananciosa e não tem um mínimo apreço pelo ser humano. Ele fala, meu filho não é meu filho. Como é que meu filho? Eu trabalhei que nem louco, peguei o que meu pai deixou, dupliquei e o meu filho não está nem aí. Porque os novos filhos e netos vão ser assim. Comece você agora a olhar o seu lado espiritual, o lado do amor. Comece a colocar nos seus filhos e netos a parte de amor ao próximo. Porque nada vai adiantar você deixar fortunas aqui. Corre o risco de você se matar, enlouquecer, guardando fortunas, e descobrir que o seu neto, o seu bisneto, vai jogar tudo fora. Vai jogar fora. E você vai estar do lado de lá, desesperado, porque você vai estar pego à matéria, vendo o seu neto ou o seu bisneto se desfazer de tudo que você juntou, que nem um desesperado. Isso vai doer em você do lado de lá. Você vai sentir uma dor incrível, uma dor insuportável, vendo todo bens materiais. Eu tenho 5 prédios, 50 casas, tenho, e vendo todo mundo jogar isso tudo fora, entendeu? Sem valor nenhum. Porque no futuro vai ter que ser isso, para que as almas possam encarnar. As pessoas vão começar. Eu fiz uma viagem outro dia de São Paulo para cá, eu vinha com o rapaz, eu vim de carona, e eu vinha conversando com ele e olhando o tanto de terras que tem, só árvores, terra, árvore, umas plantadas, outras não, né? Plantação. Eu falei, tá vendo isso aqui? Você sabe que muita gente passa fome com 8 bilhões só. E dizem que tem que diminuir a quantidade de filhos, porque a terra não vai suportar balela. A terra suporta os 40 bilhões, senão não teria 40 bilhões de espíritos. Ela suporta tranquilamente os bilhões de espíritos encarnados aqui na terra. Você sabe que suporta? Porque tem muita terra no mundo, muita terra que é de poucos donos. O dono que você vê de lá para cá, você vê aquele mundo de terra que poderia abrigar milhares de famílias, poderia ter seu pedacinho de terra para comer, para sobreviver, para viver, para aprender, mas não tem dono, entendeu? Aí isso é meu, 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 isso é do meu, é meu, isso aqui é meu, aquilo ali, entendeu? Tudo tem dono. Então fica meia dúzia com um mundo de terra, mas é meu, mas está cheio de árvores, é meu, entendeu? E muita gente passando fome, porque não pode ir lá e pegar. Realmente, no nosso mundo de encarnado, existem certas leis dos encarnados, que existe propriedade, não é da natureza aquilo, alguém é dono daquilo. Não é que é dono, alguém foi lá e tem um documento registrado em algum local, dizendo que aquela pessoa é dono daquilo, e vai fazer o que? Tem que respeitar a lei, né? Não estamos aqui para criar balbúrdia, temos que respeitar a lei. Está num documento, alguém disse que aquela terra pertence a tal pessoa, então é dele. Vai fazer o que? Ninguém pode entrar lá, né? Com todo jeito. Mas vai chegar uma época que vão entender que dessa forma ninguém evolui. Você faz isso, enlouquece aqui, trabalha que nem um maluco, se mata, não vive, e quando vai embora vai descobrir que não adiantou nada aquele monte de bens que você deixou. Mas você aprende, você vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e aprende, meu Deus. Você aprende, entendeu? A criança pode ficar 6, 7 anos no mesmo ano da escola, no mesmo grau, mas ela vai aprender. Tem criança que passa tudo um aninho e vai embora, outros ficam anos ali aprendendo, voltando e volta, aí vê seus amiguinhos indo embora, e ele volta, aí daqui a pouco ele está com 13, 14 anos, e todos os amiguinhos dele têm 9, mas ele está na mesma sala dos que têm 9, por quê?
os outros estão aprendendo e indo embora, ele continua sendo durão. Não, eu quero brincar, eu quero bagunçar, eu não tô nem aí, eu só quero ter, eu quero viver, eu quero comer, beber, eu quero ficar rico. Os outros vão evoluindo, você vai ficando para trás, e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando, e sofre essas mazelas. Aí começa a dar surto nas pessoas, porque é um surto de desespero, um surto de dor que não sabe de onde vem, uma agonia. As pessoas começam a se matar, ou se matam porque se atiram de prédios. Dá uma olhada, a incidência que tem nas pessoas de muito dinheiro, a incidência de suicídio é muito grande. Agora suicídio tem em criança. Muitas crianças e adolescentes falam: o que leva uma criança ou um adolescente a se suicidar? Às vezes eu fico pensando, pensamento meu, Wilson, uma criança, um espírito despreparado, encarna, vem aqui, dá uma olhada para os seus pais, seus avós, toda a sua família. Ele vem aqui com a vontade de ensinar a família a ter mais amor, e vê que não consegue, vê que não está conseguindo. Muito pelo contrário, ele está sendo corrompido, ele está na iminência de ser corrompido pelos espíritos, os encarnados que antecedem. Muitos não aguentam essa luta, preferem tirar a vida, fazer uma loucura dessa, do que se sucumbir. É doloroso, mas acontece muito. Pessoas idosas, depois que chegam a certa idade da vida, de tristeza, de descobrir que não ensinou o que deveria ter ensinado para os seus filhos e netos, que deveria ter ensinado mais amor, deveria ter ensinado mais compaixão, mais gratidão, e começa a ter uma dor interna, começa a ver que aquilo que ele não ensinou de gratidão pelo próximo, ele não tem. Ele fala: meu Deus, que mundo eu plantei, e entra em desespero e acaba se suicidando. Tudo por angústia de ver que falhou. Então, de repente, vocês estão me ouvindo, dá tempo para mim, que sou velho. Imagine você que é mais novo, ou você que é mais velho ainda, dá tempo, sempre dá tempo. Sempre dá tempo de levar uma palavra de carinho, uma palavra de amor, sempre dá tempo de ser amável com o próximo, sempre dá tempo de ensinar, sempre dá tempo de aprender nas leituras. Leia, para que no finalzinho você fala: puxa vida, pelo menos no finalzinho da minha vida eu aprendi o que eu não aprendi em 60 anos. Como eu estava enganado. Então esse pouco tempo que me resta, esses 10, 20, 30 anos que me restam, eu vou fazer isso, eu vou aprender, e se eu puder ensinar também, para quando eu estiver do lado de lá, eles vão falar: filho, ainda bem que no finalzinho você conseguiu aprender. Vamos passar um tempinho aqui, mas vamos voltar para colocar em prática isso que você aprendeu. Vamos ensinar para os seus filhos e netos agora, sendo netos deles, netos deles, para que você, bisnetos deles, para que você possa os educar. Porque não tem caminho. O caminho é esse. A natureza, ela é lenta, mas ela é sábia. E às vezes eu nem digo que ela é lenta, ela tem o seu tempo. Por mais que o homem lute, por mais que o homem brigue, por mais que o homem a destrua, ela sempre arruma um jeito de se regenerar. Dá uma olhada na internet aí, o que aconteceu em Chernobyl. Todos aqueles prédios destruídos há anos, por causa do problema de vazamento de tóxico lá de urânio em Chernobyl, que matou tudo, tiveram que abandonar. Dá uma olhada como está agora, cheio de árvores. As árvores nasceram de dentro dos prédios. Os animais estão voltando, significa que o ar ali já é um pouco mais respirável. Então você começa a ver, você fala: o que é isso? Veio o homem, destruiu com a sua ganância de querer descobrir bombas para acabar com o próximo, destruiu o seu próprio habitat ali, que teve que ser evacuado. Muita gente morreu. Falou-se que aqui é um local inabitável pelo ser humano, porque não tinha radiação ali, era muito grande. E hoje a natureza venceu. Ela foi aos poucos eliminando a radiação e tendo. Você olha, árvores nascendo do meio de rachaduras de prédios. Você vê a floresta que se fez em volta deles. É a natureza retomando o seu espaço, dizendo por homem: você não vai me destruir, você vai me retardar, mas destruir não.
Se você não tivesse feito isso, nós já estaríamos lá na frente. Se nós tivéssemos aberto o nosso planeta para mais gente poder encarnar, ter mais filhos e essas pessoas poderem ter o que comer, nós já teríamos hoje 15, 20 bilhões de almas aqui, já com uma evolução mais rápida. Porque na hora que você desencarna, tem que passar um tempo lá para voltar. Vai ser mais rápido. Isso fatalmente vai acontecer. E quando você começa, voltando no livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Rogério, você começa a ver o tanto que a espiritualidade trabalha nos bastidores. Hoje mesmo, na situação do planeta, principalmente no Brasil, a espiritualidade está trabalhando. Ela põe certas almas aqui com o intuito dessa alma crescer, aprender e mudar. E ela descobre que certas almas foram corrompidas pela ganância, entendeu? Pela essa loucura que nós temos. Infelizmente, falar, filho, você foi colocado aí para isso. E várias vezes no seu desdobramento à noite, a gente vem falando, não faça, não faça. Você não dá ouvidos, a gente respeita o seu livre-arbítrio. Vai esperar desencarnar esse povo e vai botar outro. Mas já tem novos espíritos nascendo. Na minha linhagem, na sua, na linhagem desses políticos. Não pensem que todos esses loucos aí estão soltos, não. Tem filhinhos deles nascendo, tem netinhos deles nascendo, com o coração mais aberto. Entendeu? Que vão mudar. E se eles se corromperem, se a força, essa força do egoísmo, sabe, da ganância, ainda os dominarem, não tem problema. A espiritualidade põe outro, e põe outro. Um deles vai vingar. Infelizmente é que nem você colocar semente na terra, né? Você não acredita que todas as sementes que você põe na terra vão vingar. E você descobre que algumas não vingaram, outras vingaram. Mas não importa, se uma vingar, basta uma vingar. Tá bom? Meus amigos, vamos encerrar, né, o bate-papo de hoje. Espero vocês domingo que vem, novamente. Hoje é dia 9, então vai ser lá no dia 16, com outro bate-papo, aberto a perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem de espiritualidade, que a gente souber, a gente responde para vocês. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.